Em termos antropológicos, eu não entendo que o homem, por exemplo, seja constituído de partes, 2 ou 3 partes. Eu não tenho uma perspectiva dicotômica ou tricotômica, mas compreendo que a Bíblia ensine claramente que o homem é uma unidade psicossomática e que, portanto, o corpo e a alma, ou o corpo e, na verdade, o espírito, eles constituem uma unidade. Todavia, por ocasião da morte física, ocorre uma separação abrupta e temporária entre o corpo e a alma. Uma vez que o próprio Novo Testamento, vez por outra, ele fala sobre almas ou espíritos dos homens como existentes durante o tempo entre a morte e a ressurreição, que é o que nós ora denominamos de estado intermediário em termos teológicos, então eu creio que nós podemos fazer uso desse tipo de linguagem desde que recordemos, desde que enfatizemos que esse estado de existência temporário, de desincorporação, digamos, ele é provisório, ele é temporário e ele é incompleto. Então, esse é um aspecto importante. E devemos nos lembrar também que o tema principal das Escrituras não fala sobre esse estado temporário de desincorporação de homem viva, porque o mais importante é a ressurreição final do corpo. Essa é a ênfase das Escrituras. Como eu buscarei demonstrar ao longo da fala, que apontam para a sobrevivência de um aspecto imaterial do homem, o qual podemos chamar de alma e ou espírito, que ele sobrevive à morte do corpo físico. Assim você mata a gente, Vailate. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje continuamos a nossa análise, das falas do Carlos Augusto Vailate no último debate que ele fez aí no Vejam Só, falando da natureza do inferno em 2 Pedro 2, verso 4. Eu tinha dito para vocês que eu ia me esforçar para fazer vídeos curtinhos, aí o primeiro vídeo foi de 13 minutos, o segundo foi de 25, e esse eu vou tentar fazer assim no recorde, tá? Do mais rápido de todos, até porque nem precisa se aprofundar muito para perceber quão contraditória é a antropologia do Carlos Vailate em relação aos próprios termos dele mesmo, tá bom? Pensa assim, olha, você nem precisa abrir a Bíblia para explicar por que é absolutamente contraditório defender, em um primeiro momento, que o homem não é constituído de partes, sejam elas 2 ou 3 partes, para depois dizer que na morte existe uma separação entre corpo e alma, de maneira que a alma é alguma espécie de aspecto imaterial do homem que sobrevive à morte do corpo, Ao final das contas, se realmente a morte for justamente descrita nesses termos, a morte só atinge um aspecto da natureza, o aspecto corporal, e não o aspecto imaterial da alma. E se assim fosse, sim, o homem seria constituído de 2 partes, uma parte material e uma parte imaterial, tá bom? Então assim, não precisa nem ir muito longe para identificar a contradição clara, nítida e absoluta. E, por exemplo, não é porque o Vailate fala de partes no primeiro momento do seu argumento e de aspecto no segundo momento do seu argumento que ele está falando de coisas diferentes, tá? 2 partes, corpo e alma. 2 aspectos, corpo e alma, são sinônimos dentro desse contexto. Então dizer que o homem não é formado de 2 partes, mas após a morte existe a divisão entre corpo e alma, sendo que alma é um aspecto que sobrevive, ao final das contas, se assim realmente for, você tem sim uma humanidade constituída de 2 partes ou 2 aspectos diferentes, o corpo e a alma. E na morte só morre um aspecto
da natureza humana, ou uma parte da natureza humana, aquela que é material referente ao corpo, e não atinge aquela que é imaterial e referente à alma, tá? Então é assim, incompreensível o que o Carlos Augusto quer dizer quando ele diz que ele não entende o homem dividido em duas partes, e como quando morre, acaba que tá lá o homem dividido em duas partes, tá? Isso é absolutamente nítido e claro e cristalino, beleza? E eu só vou terminar aqui o nosso vídeo fazendo um questionamento para o próprio Carlos Augusto Vailate, caso queira responder, que basicamente é o seguinte: o Vailate diz que, supostamente, não sei bem onde, né, que no Novo Testamento se fala de almas ou espíritos de homens existentes durante o tempo entre a morte e a ressurreição, e inclusive usa uma linguagem de desincorporação, onde ele fala de um estado temporário de desincorporação. Veja, eu já li o Novo Testamento inteiro muitas vezes, nunca encontrei nada parecido com isso, nunca vi em nenhum momento o Novo Testamento dizer que existem almas ou espíritos de pessoas que sobrevivem à morte do corpo. De fato, nunca vi, muito menos qualquer coisa como um conceito de desincorporação, tá? O que a gente sabe é que existem textos mal usados para tentar defender e inferir ideias semelhantes a essas, mas que em nenhum momento contêm essas revelações, né? Vou dar 2 exemplos para a gente terminar. Filipenses 1, verso 23, aqui Paulo fala assim, né? Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. O texto não fala nada sobre espírito ou alma de homem que sobrevive à morte, mas alguns leitores inferem que Paulo gostaria de partir, e aí a sua alma vai sair do seu corpo, o seu espírito, e vai, num estado desincorporado, se encontrar com Jesus. Algumas pessoas inferem isso sobre o texto, mas o texto absolutamente nada fala a esse respeito. E, inclusive, a gente pode abrir a Bíblia nos textos clássicos aí, por exemplo, Lucas 23, né, onde fala: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não vamos nem entrar em debate do sentido desse texto, mas o texto não fala nada sobre a alma do malfeitor arrependido é que vai ao paraíso e vive lá no paraíso antes da ressurreição, porque a alma é imortal e não morre. Até porque, para a gente terminar, né, o último texto, Romanos 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. Então, se existe algum aspecto da natureza humana que não morre, existe um aspecto da natureza humana intocado pelo pecado, né? Então é como se só o nosso corpo fosse pecaminoso e a nossa alma não, né? Tipo aquela dicotomia dos gregos mesmo, né? Um corpo mau e uma alma boa. Então, enquanto nós estamos aqui presos nesse corpo, a gente faz coisas más pelos apetites sexuais, e comida, e bebida, drogas, sei lá, alguma coisa nessa direção, mas quando a gente sai do corpo e volta ao mundo imaterial da alma, a gente é perfeito e maravilhoso lá no mundo imaterial. Inclusive é por isso que os gregos não conseguiam ver sentido na ideia da ressurreição, né? Porque você já foi liberto da prisão que é o corpo, já está em condição de alma, que é uma condição superior, seria absolutamente coisa de retardado mental querer voltar ao corpo, né? Inclusive, essa era uma das dificuldades da pregação cristã no contexto aí da filosofia grega, lá nos primeiros tempos do cristianismo, né? Então, veja, a única coisa que a gente encontra aí no trechinho do que a gente viu das falas do Carlos Augusto Vailate é uma antropologia contraditória. Ele não fala em que textos o Novo Testamento supostamente defende essas almas ou espíritos que sobrevivem à morte de corpo, aí nessa desencarnação ou desincorporação, como ele usa, de maneira que, assim, é lamentável a gente ver a que ponto ruim, né, a que baixo nível em termos intelectuais e doutrinários aqui falando, chega uma pessoa tão capacitada quanto o Carlos Augusto Vailate para defender aí
né, sei lá, uma tradição humana, um pensamento humano que de fundamento bíblico não tem nada, né? Então, se alguém quiser aí pedir para o Carlos Augusto Vailate mostrar para a gente onde é que o Novo Testamento ensina estado temporário desincorporado ou almas de homens aí vivos, não sei aonde, durante o tempo entre a morte e a ressurreição, com todas essas implicações de que alma imortal significa que a alma não tem pecado, porque o salário do pecado é a morte, aí eu agradeceria muito, tá bom? E se ninguém conseguir encontrar respostas para essa pergunta, fica muito nítido e muito claro que nosso amigo Carlos Augusto Vailate simplesmente mantém uma antropologia contraditória. Ele tenta ser coerente com o Antigo Testamento, ele que inclusive é um estudante de hebraico e coisas nessa direção, e aí talvez por isso, né, ele já é um pouco mais consciente das coisas, quer dizer que ele nega que o homem seja constituído de 2 ou 3 partes, mas ao final se dobra, né, a filosofia grega, se dobra as tradições humanas que simplesmente torcem a Bíblia para tentar enxergar a alma imortal na palavra de Deus, esse não é bem um bom caminho a ser seguido, tá bom, pessoal? Então fica nítido e claro aí que a pessoa que está pretendendo dar aula de exegese bíblica está muito longe da fidelidade à exegese bíblica verdadeira, beleza? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser.